Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Quando Fala o Coração, de 1945. É quase uma unanimidade a influência positiva que Alfred Hitchcock exerceu sobre o cinema norte-americano a partir da década de 1940. A filmografia dele é reconhecida pelos diversos títulos de altíssima qualidade e repercussão, muitos dos quais seguem sendo ícones do suspense quase um século depois do lançamento. Toda essa trajetória teve início em 1939, quando o produtor David O. Selznick fechou um contrato com o diretor inglês e fez ele desembarcar em Hollywood. Naquela altura do campeonato, Selznick era o produtor mais poderoso do cinema e tinha acabado de quebrar recordes inimagináveis com o espetáculo E o Vento Levou. Hitchcock, por outro lado, era um talentoso diretor europeu que vinha se destacando há algum tempo, e todos esses elementos ajudaram na campanha do primeiro filme de Hitchcock em solo norte-americano, Rebecca, a Mulher Inesquecível, já analisado aqui pelo canal e vencedor do Oscar em 1940. O relacionamento de ambos, no entanto, não era dos mais saudáveis, e essa continuou sendo uma questão durante a produção de Quando Fala o Coração. People often feel guilty over something they never did. It usually goes back to their childhood. A child often wishes something terrible would happen to someone, and if something does happen to that person, the child believes he has caused it, and he grows up with a guilt complex over a sin that was only a child's bad dream. Ao longo da década de 1940, a psicanálise se consolidou como uma teoria de ampla aceitação na sociedade norte-americana e que tinha em Freud e seus famosos estudos o maior expoente. Um dos entusiastas era o próprio Selznick, que conversou com o Hitchcock e revelou o desejo dele de produzir um filme sobre esse tema. Foi aí que o diretor sugeriu a adaptação do livro The House of Dr. Edwards, lançado inicialmente em 1927. Entre o final de 1943 e o início de 1944, ele trabalhou ao lado de Ben Hecht e alguns outros colaboradores no tratamento de um roteiro para a história. Mais tarde, ela foi alterada a pedido da Motion Picture Association of America, que tinha seu próprio comitê de autocensura das obras, baseado no código de produção. Foi ali que algumas cenas e diálogos foram alterados e até mesmo uma personagem ninfomaníaca foi excluída da história. Independente disso, os trabalhos continuaram, mas as discussões entre Hitchcock e Selznick iam desde a escalação do elenco até as escolhas estéticas. The point is that people read about love as one thing and experience it as another. But they expect kisses to be like lyrical poems, and embraces to be like Shakespearean dramas. And when they find out differently, then they get sick and have to be analyzed, eh? Yes, very often. Professor, you're suffering from mogo on the go-go. I beg your pardon. Nomes como Greta Garbo e Jennifer Jones foram considerados para o papel, que ficou com Ingrid Bergman, o da doutora Constance Petersen, uma psiquiatra que se apaixona por um rapaz que seria o Dr. Anthony Edwards. No entanto, a fobia dele em observar linhas paralelas sobre o fundo branco e a comparação de uma assinatura real do Dr. Edwards provam que o jovem é na realidade um impostor chamado John Ballantyne. Ele sofre de amnésia e não consegue lembrar exatamente quem é, fazendo com que todos acreditem que ele tenha assassinado o próprio Edwards e assumido o seu lugar. Levada pelo amor e pelos conhecimentos psicanalíticos, a doutora Constance diagnostica ele com um complexo de culpa e tenta ajudá-lo a provar a própria inocência, além de esclarecer as circunstâncias do passado que o fizeram sofrer daquela condição. You're much crazier than I. Do all this for a creature without a name. To run off with a pair of initials. Esse filme tem alguns elementos sofisticados e outros nem tanto, e talvez o maior problema dele seja justamente essa irregularidade.
Como aspectos positivos, eu destaco a própria protagonista, uma mulher independente e dona do próprio destino, que se destaca em um meio altamente masculino e, por que não dizer, machista. A cena em que ela é questionada pelos colegas e responde à altura depois de voltar de um encontro é especialmente marcante. Também gosto muito do sequenciamento das cenas, do ritmo de revelação dos elementos da trama e dos pontos de virada do roteiro. O texto está muito bem estruturado, os personagens têm a dosagem ideal e a duração do filme é adequada. Por outro lado, alguns diálogos arrastam-se além do necessário para explicar as especificidades da psicanálise. Tudo bem que o assunto não é simples, mas fica a sensação que o filme passou um pouquinho do ponto. Algumas pessoas também se incomodam com um certo excesso de romantismo da história, mas isso sinceramente não me abala. O mais frustrante para mim é constatar como a sequência de sonho, realizada com maestria pelo surrealista Salvador Dalí, poderia ter sido melhor aproveitada. Hitchcock, inclusive, fala sobre isso na série de entrevistas que ele concedeu ao colega francês François Truffaut na década de 1960. I don't think that Selznick understood really why I wanted Dali. He thought I wanted it for publicity purposes, so that we could say we had Salvador Dali. That wasn't my reason at all. O mundo dos sonhos é realmente exagerado, cheio de referências fisicamente inexplicáveis, surrealista. Então a escolha de Hitchcock foi mais do que acertada. Aqueles 2 minutos só deixam o espectador com água na boca por mais. Só que a linguagem clássico-narrativa que o Selznick estava acostumado a entregar fizeram com que ele não permitisse que mais material entrasse no corte final. Algumas fontes chegam a afirmar que a versão original chegava aos 20 minutos, o que não pode ser comprovado uma vez que esse material está perdido. Certamente o filme ganharia um grau de sofisticação muito interessante se a decisão tivesse sido outra. No balanço final, eu diria que esse filme é sim uma obra de alta qualidade dentro da filmografia do Hitchcock, mas não pode ser colocada ao lado de seus maiores clássicos. A interferência na produção por parte do Selznick e a complexidade do assunto fazem ele derrapar em alguns momentos. Além disso, a temática da psicanálise não é um assunto de forte apelo popular para as plateias atuais, como era lá em 1945. Do you know this room does look changed? But it isn't. It's I who am changed. It's called transfer of affects. What is? The fact that everything seems so wonderful in this room. A performance do filme nos prêmios da Academia foi bastante satisfatória, pelo menos se a gente levar em conta o número de indicações. Foram 6 no total, incluindo categorias prestigiadas como Melhor Filme, Melhor Direção para o Alfred Hitchcock e Melhor Ator Coadjuvante para o Michael Chekhov. Por sinal, um papel de grande qualidade e também relevância narrativa. O único prêmio vencido pelo filme foi para Miklos Rozsa, o compositor da trilha sonora original que inovou ao utilizar o theremin, um dos primeiros instrumentos musicais eletrônicos, na hora de definir a sonoridade da partitura. Foi o primeiro de 3 prêmios que ele receberia na carreira, e a curiosidade é que ele estava concorrendo contra ele mesmo nesse ano de 1945, sendo que os outros 2 trabalhos indicados eram A Noite Sonhamos, biografia de Frédéric Chopin, e Farrapo Humano, dirigido por Billy Wilder. O filme estreou já no último trimestre do ano, foi um sucesso estrondoso no Reino Unido e fez uma excelente bilheteria também nos Estados Unidos. Entre a crítica, teve textos majoritariamente positivos. Don't try to stop me. I've got to go. Guilt. You've lived with it for a long time, haven't you? Yes. Since childhood. What? Ever since your childhood, you've tried to run away from something. You've always felt guilty about anything that happened around you. What was it in your youth? It must have been terrible for you to prefer to think you murdered Edwards rather than remember what happened long ago. É impossível falar desse filme e não notar o quanto Ingrid Bergman brilhava nesse momento da carreira. A interpretação dela é segura, consistente e ajustada perfeitamente à personagem. Inclusive é muito bom notar a versatilidade da atriz,
que nesse mesmo ano também estrelou o campeão de bilheteria Os Sinos de Santa Maria, já analisado aqui no canal, em um papel bem diferente. Ela não era só uma das mulheres mais bonitas de Hollywood, como também uma das atrizes mais regulares daqueles tempos. Vale lembrar, inclusive, que no ano anterior ela tinha vencido a estatueta de melhor atriz pelo drama A Meia Luz, que a gente também já analisou por aqui. E contracenando com ela, fazendo o par romântico da história, a gente tem um outro nome que se consolidaria nos anos seguintes como um dos mais importantes de Hollywood, Gregory Peck. Ao contrário de Bergman, no entanto, ele estava no início da carreira e tentando construir a própria trajetória. Para alguém sem tanta rodagem, é preciso admitir uma interpretação de altíssima qualidade e que não deixa transparecer a inexperiência em nenhum momento. Segundo rumores, ambos tiveram um caso nos bastidores do filme, mesmo sendo casados na época das filmagens. I couldn't bear it away from you. I went through yesterday, holding my breath as if I were being hunted. I couldn't eat or work or do anything but think of you. So I had to come. I'll get a room on this floor. I'm here as your doctor only. It has nothing to do with love. O título original em inglês, Spellbound, está relacionado ao mesmo tempo com o fascínio e a confusão. E é esse mais ou menos o veredito final dessa produção. Um filme de alta qualidade que fascina pelas interpretações, pela direção e pelo bom encadeamento do roteiro, mas que ao mesmo tempo confunde pela escolha dos diálogos, da temática e de algumas questões estéticas. Ainda assim, uma das principais obras do cinema em 1945. I went to Columbia Medical School, had a girl with a giggle. Luckily married my roommate, Kim. Oh, and by the way, my name's John Valentine. Oh, I'm very pleased to meet you. E agora eu queria ouvir a sua opinião, você que gosta do cinema dessa época e também para você que é fã da filmografia de Alfred Hitchcock. Como você lê essa obra, hein? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar 1945 e a próxima atração aqui do canal vai ser o musical Marujos do Amor, que traz no elenco ninguém menos do que Frank Sinatra e Gene Kelly. Tá muito bacana e eu te espero aqui.